Bom, irmão, nós temos visto aquilo que a palavra de Deus afirma. Ela afirma, ou seja, Deus dá testemunho de si mesmo, de que Ele é um Deus soberano, a qual domina sobre terra, céus, sobre o universo. Sua vontade não pode ser impedida, e a vontade dele é sempre uma vontade santa e justa. Nunca, de maneira nenhuma, Deus pode ser incriminado por uma ação injusta ou por um ato que não seja santo. Eu sempre me apoio nisso quanto àquilo que eu não compreendo da palavra de Deus. Nem tudo às vezes a gente consegue compreender, mas de uma coisa eu tenho certeza: tudo que Deus faz é justo, tudo que Ele faz é santo, e isso basta para mim. Deus ele é eterno, irmão, como temos visto e todos nós cremos nisso, né? Ele existe de eternidade a eternidade e tudo foi determinado por ele antes mesmo de qualquer uma das suas criações. Nós podemos crer pela palavra de Deus que o único ser eterno realmente é ele próprio, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus triuno. Apesar da classe angelical estar com Deus e existe miríades deles, mas nós não cremos na classe angelical como seres existentes eternamente. Eles também foram criados por Deus. Não quando, nunca saberemos, ou talvez saberemos um dia. Mas a verdade é que eles não são eternos como Deus. Deus tem aqueles atributos que nós temos, inclusive, aprendido aqui com o pastor, que são inerentes a Ele próprio e não é de mais ninguém. Só Ele é eternamente eterno, em existência. Nós sabemos que Deus deu essa existência eterna para muitos, inclusive para seus santos anjos e para nós em espírito. E depois em corpo também. Mas ele existe eternamente. Vamos ter uma eternidade que provém do poder dele, de uma ação dele, mas ele é eterno em si próprio. E ele determinou todas as coisas, desde antes da criação. E obviamente que isso inclui a salvação, tanto quanto a perdição. Deus já havia determinado, né, irmãos? Pela palavra dele nós vemos, mas Deus determinou que ele criaria os anjos e dentro dessa classe angelical haveria um grupo que se rebelaria contra ele. Isso tudo estava determinado por Deus. Ele sabia que Lúcifer iria se rebelar contra ele. Ele sabia que um grupo de anjos iria seguir essa liderança de Lúcifer em uma rebelião contra Deus, tentando usurpar o trono de Deus, tentando ser igual a Deus, tentando receber a glória que é devida tão somente a Deus. De fato, hoje Satanás, Lúcifer, o diabo, o grande anseio dele é que ele seja adorado. Isso está bem claro na palavra de Deus. Ele quer ser adorado, porque o desejo dele é que ele receber aquela adoração que Deus recebe dos anjos e de toda a sua criação. Até a criação louva ao Senhor, como está lá nos Salmos. E o diabo queria muitos ter essa glória que de fato só é devida a Deus.
Ele era indigno, como qualquer outra criação, qualquer outra criatura é indigno daquela glória que pertence somente ao nosso Deus. Aliás, essa é uma coisa, irmãos, que nós devemos ter sempre um cuidado. Eu procuro ter o máximo de cuidado, mas ainda mesmo assim eu acho pouco. Às vezes não está recebendo algo, um tipo de glória que de fato pertence somente ao meu Deus. Nós não vamos ler as passagens, né, irmão? Mas lá em Isaías, no capítulo 14, de 12 a 15, fala, né, veladamente ali, né, uma passagem que nós cremos que se aplica à queda de Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus, né, querendo exaltar-se acima do trono de Deus, e assim ele foi derrubado por essa rebelião que ele se teve contra Deus, né? No versículo 14 diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O diabo já sabe que ele é um ser condenado. Não há esperança de salvação para ele, como há para o homem. Os anjos que caíram juntamente com ele também têm essa consciência de que um dia eles serão levados a juízo e a condenação eterna. E a palavra de Deus fala que o diabo será lançado no mais profundo do abismo. O inferno é um lugar de terror, né, irmãos? E a Bíblia não faz questão de esconder isso, não. Ela faz questão de deixar muito claro que ali é um lugar onde há ranger de dentes, né? De dor, de sofrimento, de angústia, de total falta de esperança. Tudo isso a Bíblia deixa muito claro em relação à perdição, porque tudo isso é real. E de fato a gente vê pela palavra de Deus que existe inclusive graus de condenação infernal. Tudo é ruim, muito ruim. Até porque essa condenação ela será eterna para todos, mas não no mesmo grau de punição. Até essa passagem aqui mostra-nos que o diabo será lançado no mais profundo do abismo. Lá em Apocalipse nós vemos que ele estará na companhia do anticristo e do falso profeta, que há de vir ainda no final dos tempos. Todos lançados neste mesmo lugar e encerrados ali para todo sempre. Outra passagem velada que também cremos que aplica-se à queda do diabo, à queda de Lúcifer, é em Ezequiel 28, de 12 a 17. Né? Nós não vamos também passar por toda ela, mas aqui fala, né, sobre um rei, mas ao mesmo tempo existe essa aplicação que vai além desse rei de Tiro. Né? É uma passagem que tem uma aplicação que não pode ser a um ser humano, ela tem que ser a outro. E esse outro era o Lúcifer, né? Que também, assim como o rei de Tiro se ensoberbeceu, se exaltou, e essa foi a ruína dele e a razão da sua queda. Deus fez, irmãos, a sua criação com propósitos eternos. E estava no propósito de Deus que essa classe de anjos desenvolvesse esse mal, esse desejo mal de querer ser igual a Deus, de querer ter a glória de Deus, de olhar para si e se achar de si mesmo mais do que de fato ele era. Foi do propósito de Deus que isso acontecesse. Deus reservou uma classe angelical
e os protegeu de toda e qualquer influência, influência não, possibilidade do mal. Dentro dessa classe protegida e amparada por Deus, os quais os servem de dia e de noite, a Bíblia cita até alguns nomes, como Miguel, Gabriel, e até umas miríades de anjos que servem a Deus e estão guardados por ele para que nunca venham a se rebelar contra ele. Mas Deus desamparou, vamos dizer assim, esse grupo de anjos para que eles se tornassem o que se tornaram. Deus poderia ter guardado eles? Claro que poderia. Ele tem todo o poder sobre si. Porém, não foi do seu propósito do Eterno fazer isso. Estava no propósito de Deus a queda de Lúcifer. Estava no propósito de Deus que eles fossem lançados por terra. Isso faz muito sentido, né, irmãos? O universo é grande, infinito, mas Deus tinha um propósito de que esse anjo caído fosse lançado na terra. Quando Jesus enviou os 70 para evangelizar, os 70 discípulos, de 2 em 2, ele enviou para evangelizar. Esses 70 voltaram depois e eles ficaram surpresos que até os demônios se sujeitavam a eles. E Jesus voltou para ele e diz: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Ora, isso mostra claramente a pré-existência de Jesus Cristo antes do seu nascimento físico. Ele estava lá quando Satanás caiu. Foi ele quem lançou ele por terra. Lá em Apocalipse também tem uma passagem velada, e nós não vamos entrar no mérito da aplicação dessa passagem, mas diz lá no capítulo 12, né, de 7 a 9, que houve uma batalha no céu. Miguel, a gente mencionou como um arcanjo, né? E seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos. Mostrando uma hierarquia angelical aqui, né? Mas não prevaleceram. Quem não prevaleceu? O dragão e seus anjos. E nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Foi do propósito eterno de Deus, irmãos, que o mal viesse à existência. Antes da queda de Lúcifer, eu creio, antes da queda dele se tornar o diabo, antes de todos esses anjos se rebelarem contra Deus, eu creio que não existia o mal. Mas foi do propósito de Deus que o mal viesse à existência. Porque Deus já tinha todo um plano traçado na eternidade passada. Na sua soberania absoluta, ele já havia traçado como tudo aconteceria dentro de um período de tempo, visto que ele estabeleceria esse tempo, a existência dele viria a existir o tempo, até então não. Mas a partir da criação, sim, passou a existir o tempo. E que muitas coisas aconteceriam e ele seria exaltado pelo seu grande amor, pela sua grande graça e pelo seu grande juízo. O mal fez com que aflorasse ou que aparecesse para a sua criação
como Deus é amoroso, como Ele é grande em amor, como Ele é maravilhoso em graça, em misericórdia, em benignidade. Tudo isso só poderia vir a ser percebida pela criação, visto que o mal existe. A Bíblia é impressionante aquela passagem que fala que Deus refreou a sua ira para mostrar os seus vasos de misericórdia. Ele quer ser conhecido como um Deus misericordioso e não só um Deus julgador. Ele quis, foi do propósito dele, ser conhecido como um Deus salvador, um Deus gracioso, amoroso, perdoador. As qualidades de Deus tinham que ser mostradas para a sua criação. E nós o exaltamos por todas elas. A criação exalta a Deus por todas elas. E o mal fez com que tudo isso fizesse-se notório e necessário. Desde antes de toda a criação, irmãos, desde os anjos, desde tudo, Deus já havia determinado criar o homem. Né, o plano de criação de Deus, ele não passou, ele não é que ele veio ali no ato da criação, tal qual descrito lá em Gênesis, no capítulo 1. Isso já estava na mente do Todo-Poderoso desde sempre. A mente, nós já falamos sobre isso no decorrer desse estudo, né, irmãos? Que a mente de Deus, ela não vai trabalhando como a nossa. Ela não vai desenvolvendo pensamentos como nós. Ela não elabora na medida que as coisas vão acontecendo. Deus tem todo o conhecimento assim. Tudo está para Ele. Ele não precisa parar para pensar. Como se não soubesse o que fazer. Ou como se não tivesse a certeza das coisas. Não, tudo isso para Deus, Ele sempre soube. Ele sempre esteve ali para Ele. Tudo está para Ele. Em todo o tempo. Se é que posso dizer assim. É duro expressar, né? Não sei se os irmãos estão entendendo. Mas ele determinou fazer o homem, conforme a sua imagem e semelhança. Nós temos que lembrar, irmão, só abrindo um rápido parênteses, de que todos os homens foram criados e são criados à imagem e semelhança de Deus. Então, né, quem honra aquele que criou, honra aquele que é criado. Por isso que Tiago fala, né, rapidamente, e ele fala que com a língua, né, essa língua, o mal indomável que existe no nosso corpo, né, com ela nós bendizemos a Deus Pai e com ela amaldiçoamos os homens que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É uma total incoerência. Porque o homem foi criado por aquele a quem nós estamos bendizendo. Mas continuando, irmãos, Deus determinou também na sua soberania que o homem que ele criou, que ele cairia em transgressão. É sempre, não foi uma nem duas vezes que a gente ouve as pessoas falar, mas por que que Deus deixou o Adão cair? E a Eva? Porque era propósito dele. É aquilo que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 9, né?
O barro vai dizer para o oleiro: por que você me fez assim? Algumas coisas, irmãos, o apóstolo deixa muito claro. Não se questiona Deus. Quem é o homem para questionar o Criador? Quem somos nós para questionar o Todo-Poderoso? Aquele que existe de eternidade a eternidade. Leia lá quando Deus chega para falar com Jó. E nós vamos nos sentir tão humilhados quanto aquele homem de Deus. Porque quando Deus mostra quem ele é, a sua grandeza, a sua magnitude, a magnitude, né? Magnitude, todo quem ele é, em poder, em glória, manifesta na criação e em todas as coisas. Quem somos nós para redarguir? Para dizer por que você fez assim? Por que você está permitindo isso? Por que você não deixou acontecer isso? Por que você não me livrou? Quem somos nós? Quem somos nós? A atitude deve ser sempre a mesma de Jó, né? Falei do que não sabia. Coisa maravilhosa demais para mim. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Deus determinou, irmãos, que aquele mal que surgiu, não sei quando, eu não acredito, irmãos, que o diabo, que tudo aconteceu simultaneamente, que a queda de Lúcifer aconteceu simultaneamente à queda de Adão e Eva. Há quem crê nisso, mas eu não creio não. Eu não creio não. Eu creio que a queda de Lúcifer já tinha acontecido, não sei quando, mas ele já era o diabo, e de modo que ele apareceu como tal lá no jardim de Deus, por permissão de Deus. Deus criou um jardim, colocou lá o seu homem perfeito que ele criara, mas ele permitiu que o mal, que o Satanás, o diabo, o tentador, tivesse acesso ao jardim e à sua criação, o homem. Tudo dentro do propósito dele. Era do propósito de Deus que o homem desse ouvidos ao tentador. Propósito que eu quero dizer assim, irmãos. Logicamente que Deus existe um propósito soberano de Deus. Existe né, uma determinação soberana de Deus. Deus não queria, literalmente, vamos dizer assim, né, em termos de justiça, não foi justo o que o homem fez. Ele não apoiou o ato de Adão e Eva, mas estava no contexto do seu plano eterno essa queda. Deus, ele alertou Adão: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Mas ele sabia que Adão iria comer juntamente com sua esposa. Ele poderia ter impedido? Poderia, claro que poderia, mas não era do propósito dele fazer. Ele permitiu que Eva fosse enganada pela serpente e que o Adão desse ouvidos à sua esposa e que ambos caíssem em transgressão. É importante salientar, irmãos, que Adão e Eva, eles não tinham uma natureza pervertida como nós temos. Adão, hoje nós temos uma tentação que aflora de dentro de nós mesmos. Porque a nossa própria natureza foi corrompida pelo mal naquele dia que Adão e a Eva pecaram. Isso está bem claro lá quando o apóstolo Paulo fala, né?
Miserável homem quem sou, quer me livrar do corpo dessa morte. O que quero fazer não faço, o que não quero isso faço. Logo já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Quer dizer, ele fala de algo que habitava nele, nesse corpo. Esse mal é o pecado, é esse que impregnou a nossa natureza, impregnou-nos. E enquanto nós estivermos nesse corpo, estaremos com esse mal. Depois que nós deixarmos esse corpo, logo já não estaremos mais com este mal. Mas o mal está atrelado a esse corpo, contaminando completamente. Mas nesse caso aqui, não havia pecado em Adão e Eva. Mas Deus fez o homem, irmãos, sujeitos a dar ouvidos ao mal e a desenvolver esse mal, assim como aconteceu com Lúcifer. A Eva deu ouvidos ao tentador. De alguma forma, pareceu para ela muito bom ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Foi do propósito de Deus. Lá em 2 Coríntios 11:3, Paulo fala: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Essa preocupação do apóstolo, né? E ele usa como referência exatamente o que aconteceu lá no Éden, onde a astúcia do diabo teve o seu propósito atingido. E a partir de então, o homem se tornou transgressor de Deus, tal qual o diabo e seus anjos. Todos transgressores de Deus. Uma vez, irmãos, que o salário do pecado é a morte, condenação. Importante. Quando Deus disse para Adão: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás, ele estava falando ali de condenação, de ser considerado réu perante o tribunal de Deus, dignos de ser julgados e condenados ao eterno inferno. Ele não estava falando de morte física, ainda que a morte física é consequência também do pecado. Mas ali, naquele momento, ele estava falando de morte espiritual. Porque ali lá na frente, no capítulo 3, se você ler lá, quando Deus trata individualmente com cada um dos envolvidos na queda, o diabo, Adão, Eva, os três, e ele pronuncia as maldições para cada um deles por conta do pecado. Ele fala para Adão que ele vai comer do suor do rosto dele, vai trabalhar, a terra vai produzir caldo, ele vai sofrer, e depois ele vai voltar ao pó, porque do pó ele foi tomado. Quer dizer, ali foi a maldição, ou seja, contra o corpo. Ou seja, seu corpo vai morrer também por conta do pecado, porque você é pó e vai voltar a ser pó como era antes. Mas lá no começo, quando Deus fala com Adão,
No dia em que dela comer, certamente morrerás, ele está falando de condenação. Ali é uma condição jurídica. Ele passaria de inocente para culpado perante o tribunal de Deus, perante o juízo de Deus. Havia uma lei. Aquilo, quando Deus disse, não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, aquilo era uma lei. Não foi uma mera petição que Deus fez para Adão e Eva. Foi uma lei que Deus deu. E ele quebrou a lei. E diante da queda, irmão, no pecado, o homem se tornou digno do fogo do inferno, tal qual o diabo e seus anjos. Nós vimos lá em Mateus, no capítulo 25, no capítulo 41, né? Quando Jesus, naquele grande dia do juízo, ele vai dizer aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Por isso que eu digo, irmãos, que o inferno não foi preparado quando o homem caiu. Mas eu creio que ele foi preparado no dia em que Lúcifer se tornou o diabo. Por quê? Porque senão teria uma conotação muito direta com a queda do homem, o inferno. Mas Jesus fala aqui claramente que o inferno não foi preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Mas por que para o diabo e seus anjos? Porque eles se tornaram transgressores de Deus. Mas a partir do momento que o homem se tornou um transgressor de Deus também, ele também, por justa razão, deve ser lançado lá, senão Deus não seria justo. Ele estaria fazendo acepção clara entre pecador e pecador, entre transgressor e transgressor. Perdão. Mas Deus não faz isso. A grande diferença, e graças a Deus, glórias a Deus, é que Deus proveu salvação para o pecador perdido, o homem. O que ele não fez para Satanás e seus anjos. E nem o fará. Mas uma vez que o homem morre sobre a culpa dos seus pecados, ele vai ter o mesmo destino. Talvez não o mesmo grau de condenação infernal, mas o destino será o mesmo, o inferno. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, disse Jesus, para homens, preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia fala, né, irmãos? Nós falamos aqui que quando Deus, lá no Éden, Deus disse para Adão: no dia em que dela comer, certamente morrerás. E depois, lá no capítulo 1, se não me engano, lá no capítulo 3 fala do suor, você vai voltar ao pó, porque ao do pó foste tomado. Então, a Bíblia fala de duas mortes, e você vai ver isso ao longo da Bíblia. Morte no sentido de condenação, morte espiritual e morte física. Lá em Apocalipse 1, 2:11, Jesus falando às igrejas, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte na Bíblia é a condenação, é ser lançado no inferno eternamente preso lá. A primeira morte é essa morte física, irmão, da qual todo dia está acontecendo. E da qual todos nós, a menos que Cristo volte antes, vamos passar por ela.
mas não estamos mais sujeitos à morte, à segunda morte, a morte espiritual, aquela morte da qual ele disse a Adão. Porque ele proveu para nós a salvação. Na sua soberania, Deus proveu já na eternidade passada, ele já tinha, colocando assim, em termos passados, a intenção de salvar muitos homens, dentre todos os pecadores perdidos. Nós somos testemunha disso, nós que cremos em Cristo. Ainda em Apocalipse, no capítulo 21, no 8, Jesus fala, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E ainda em Apocalipse, no capítulo 20, Jesus falando, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Veja bem, a primeira morte, ela não é eterna, nem para os justos e nem para os injustos, porque tanto um quanto o outro vai ressuscitar. Não vai ficar um sequer corpo na cova, nem no mar, onde quer que seja, nem que tenha sido queimado. Deus vai trazer tudo de volta. Só que em duas etapas. A primeira, a ressurreição dos justos. E a segunda, a dos perdidos. E Jesus deixa claro que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Isso claramente coloca duas ressurreições, porque ele não falaria isso se não tivesse a segunda. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quer dizer, então, logo que a segunda ressurreição é daqueles sobre quem a segunda morte tem poder, ou seja, a condenação. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Foi do propósito de Deus, irmãos, desde antes da criação, que ele salvaria muitos homens mediante a obra redentora de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. No plano de Deus, antes da fundação do mundo, Cristo já tinha sido cravado na cruz para salvar aquele homem que nem havia sido criado ainda, mas que seria criado, que viria dar ouvidos ao Satanás, que deveria se tornar transgressor de Deus e dignos do fogo do inferno por si mesmo, mas salvos pela graça de Deus, pela justiça adquirida por Deus, na pessoa de Jesus Cristo, na obra redentora dele. Cristo na cruz, irmãos, ele não só levou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados todos, mas sendo justo como ele foi, a justiça dele foi imputada, ou seja, foi considerada a nosso favor. Totalmente, totalmente. Não é uma parcela dela, não é que Jesus dividiu sua justiça dando um pouquinho para cada um. Ele deu ela em totalidade para todos os salvos. De maneira que Deus olha para nós e vê nós perfeitamente santos e justos. Mas perfeitamente mesmo. Ele não vê pecado. Dentro desse contexto, onde Jesus é o nosso intercessor, é o nosso salvador, é o nosso sacerdote, é o nosso advogado, é o nosso tudo na salvação. Lá no Éden mesmo, muitas vezes é mencionado isso aqui, irmão? O pastor já mencionou, quantas vezes, só do tempo que eu estou aqui. Ali o evangelho sendo manifestado, quando o homem pecou contra Deus, tentou cobrir o seu pecado por si mesmo, colhendo folhas de figueira,
Tudo aquilo ali é ilustrativo. O homem não pode cobrir por si mesmo o seu pecado. Adão e Eva tentou dar um jeito por si mesmo depois que caiu em transgressão, tentando cobrir, tentando fazer com que o seu pecado não aparecesse, mas não conseguia. Não sabia como, não tinha como. É ilustrativo aquilo ali. Nenhum pecador consegue satisfazer, se cobrir, ou seja, se livrar da culpa do seu pecado e da consequência do seu pecado por si mesmo. Deus tem que fazer. É Deus quem faz. E Deus foi lá e matou um animal inocente, tirou a pele daquele animal e cobriu com a pele daquele animal tanto Adão quanto Eva. Mostrando que viria de Deus a solução para o pecado do homem. Essa solução, alguém inocente daria sua vida para poder cobrir o pecado do homem, do pecador perdido, condenado. Ali está o Evangelho, em figura. Jesus Cristo cravado na cruz, a realidade. O justo pelos injustos. Deus provendo justiça para o pecador perdido. Justiça perfeita. Tudo dentro do propósito soberano de Deus. E também foi dentro do propósito soberano de Deus que, para que essa justiça perfeita de Jesus Cristo nos fosse favorável, que o pecador se arrependesse dos seus pecados e cresce nele de todo o coração. Por isso que no ministério de Jesus Cristo mesmo, quando ele começou, assim como de João o Batista, qual era a mensagem dele? O que eles gritavam para o povo? Arrependei-vos e crede. O caminho está aberto. A justiça já foi provida por Deus. A justiça é Jesus Cristo. Mas nós temos que crer nela de todo o coração para que ela nos seja imputada pela fé. O que diz lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1? Sendo, pois, justificados, de que forma? Pela fé. Temos o que com Deus? Paz com Deus. Justificado, quer dizer, não uma justiça conquistada por nós mesmos, de maneira nenhuma, não temos condições para isso. Nós somos justificados por alguém. Alguém fez isso por nós. Deus fez isso por nós, por todos os salvos, por meio de Jesus Cristo. Cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, cremos. A justiça dele é sobre todos os que creem. Por isso que a Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Aquilo que nós falamos. Porque todos os pecados dos crentes, Cristo levou sobre si. A justiça de Jesus Cristo imputada a eles pela fé. Perante os olhos santos e justos de Deus, todos aqueles que estão em Cristo estão completamente justificados de todos os seus pecados. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, quem pode nos acusar? É Deus quem nos justifica. Não é uma justificação que vem de nós ou da igreja. Ela vem de Cristo, ela vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Foi Cristo quem morreu. Não foi um anjo, não foi Maria, não foi Pedro, não foi João, não foi mais ninguém. O Filho de Deus foi quem morreu. Perfeito, em nosso favor.
o qual nós cremos, e por isso que damos glórias a Jesus Cristo por toda a nossa salvação. Por isso que Paulo fala também, né, irmão? Onde está a soberba, né? A jactância? Quer dizer, tem algum cristão aqui que está se gloriando na sua salvação? Nenhum, né? Por quê? Porque a glória pertence totalmente a Jesus Cristo. Não é que, né, eu fui bonzinho, eu fui um bom pai, um bom marido, um bom cidadão brasileiro, cumpri com todas as minhas obrigações, não roubei, não matei, e por isso Deus me aceitou. Oh, glórias a mim. Não. Deus sendo perfeito, como sempre foi, é preciso perfeição para entrar na presença dele. É preciso perfeição para não ser lançado na condenação eterna. Notemos que Adão morreu, ou seja, se tornou um homem condenado juntamente com sua esposa por uma única transgressão. Como nós falamos, não comer da árvore da ciência do bem e do mal não era um pedido de Deus, era uma lei que ele tinha. Adão e Eva quebrou uma lei. Eles se tornaram transgressores de Deus, mas foram condenados por um só pecado. Quem aqui pode dizer que só tem um pecado? Quem aqui pode dizer que você não cometeu mais do que um pecado na sua existência desde quando você nasceu até hoje? Acho que ninguém. Mas graças a Deus, irmãos, que ele proveu salvação, foi do propósito dele. Aquilo que nós falamos no começo, para que ele desse a conhecer o seu amor, a sua graça, o seu perdão. Essa capacidade de Deus de perdoar, de salvar. Ele quis fazer isso. E ele o fez. E ele ainda faz. Ainda estamos no tempo de salvação. Vai chegar o tempo da condenação futura. O tempo do julgamento. Mas hoje, ainda, é tempo de misericórdia. Foi do propósito soberano de Deus, quer dizer, Deus consentiu que o homem caísse em transgressão e se tornasse réus dignos do fogo do inferno, tanto quanto o diabo e seus anjos. Mas Deus proveu para esse homem, criado à sua imagem e semelhança, uma salvação perfeita em Cristo Jesus. Sexta-feira agora vai ser, pelo catolicismo, Sexta-feira Santa é feita a homenagem à morte sacrificial de Jesus Cristo. Não podemos homenagear, mas temos que crer de todo o coração, porque ela foi real. E sem ela não haveria salvação. Cristo na cruz, sinônimo de salvação. Se não houvesse o Filho de Deus operado a salvação, feita aquela morte substituta em nosso lugar, aquela morte vicária. Cristo não foi morto, ele morreu sim, mas eu digo, a morte dele foi sacrificial, ou seja, ele foi sacrificado por Deus Pai em favor de todo aquele que crê, para que eles recebessem o perdão dos seus pecados e a justificação de vida, e pudessem ser salvos da condenação eterna, e não só isso, mas estar na sua glória também, na glória eterna que há de se manifestar quando Cristo voltar com poder e grande glória. Mas não só isso, porque também pela fé em Jesus Cristo e pela presença do Espírito Santo que vem habitar em todos aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, o pecado, o maldito pecado, já não tem mais domínio sobre o crente. Não é que ele não peca mais, mas ele não vive mais na prática do pecado. Ele tem a certeza da sua salvação e o poder de viver uma vida em santificação, em consagração a Deus. Mas para todos aqueles que não estão em Cristo,
Para os que não creem, vale o que está lá em João capítulo 3, versículo 36. O irmão achou aí? Pode ler. Pode ler. Achem e leia. Evangelho de João. Capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele. Aí está. O pecador sem Cristo está debaixo da ira de Deus. Da ira. Não da salvação, da ira. Mas aquele que está em Cristo tem a vida eterna, ou seja, já foi tirado dessa condição. Ele já não está mais debaixo da ira, mas ele tem paz com Deus, como nós lemos lá em Romanos 5:1. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia em Cristo e tenha paz com Deus e a certeza do perdão de todos os seus pecados e a certeza de que você não será lançado mais na condenação vindoura, mas que você estará com Cristo em uma nova terra e céu. Amém? Que Deus abençoe.